de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. A paz do Senhor. Voto. O que a Bíblia nos diz sobre voto? O voto, ele é obrigatório? Ele é um mandamento para nós hoje, os cristãos? Segundo a palavra de Deus, você não vai encontrar nenhuma passagem dizendo que o voto é obrigatório, que o cristão deve fazer voto de vez em quando ou regularmente. Não. O voto você faz se você quiser. Se você não quiser fazer voto, não tem problema nenhum. Você não vai perder a salvação por não fazer voto e você também não vai ganhar a salvação por fazer voto. Então o voto você faz se você quiser, mas sempre para algum propósito. Jesus Cristo fez algum voto? Segundo a palavra de Deus, não. Jesus Cristo não fez voto nenhum enquanto esteve na terra. Olha só, Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 diz: é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então veja só o que Salomão está dizendo. Que se você fazer um voto para Deus e não cumprir, então não faça. Porque é melhor que você não vote do que você fazer um voto e não cumprir. Porque isso desagrada a Deus. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então olha só, para Deus o voto não é brincadeira, pois quem faz algum voto para Deus, com Deus, tem que levar até o fim, tem que ser sério. Então o negócio é sério. Então aqui Moisés está dizendo que se você fazer um voto e não cumprir, você estará pecando. E todo mundo sabe que o pecado afasta o homem de Deus. Segundo Isaías capítulo 59, versículo 2. Então o voto para Deus é algo muito sério. Então pense muito bem antes de você fazer algum voto. Se você vai cumprir, se você vai conseguir cumprir ou não. Quais os tipos de votos? O voto é você que escolhe. Temos diversos tipos de votos. Por exemplo, você quer fazer algum voto com Deus, quer ficar dias sem comer isso ou aquilo, ou quer fazer isso ou aquilo para Deus, para que Deus restaure teu casamento, ou para que Deus ajude você em alguma causa, ou para que Deus traga a cura para o seu corpo que você tanto deseja, enfim, para que Deus te livre de todo mal. Enfim, são diversos os tipos de votos que você mesmo pode decidir qual fazer segundo o propósito, segundo o teu desejo para com Deus. Mas lembrando que é melhor você fazer e cumprir, ir até o fim. Amém? Números 30 e versículo 2. Olha só o que a Bíblia diz: quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Então aqui confirma o que eu acabei de falar. Se você for fazer algum voto, você deve cumprir a sua palavra com Deus. Senhor, vou fazer um propósito, fazer um voto aí de tantos dias para que eu consiga isso ou aquilo. Então você tem que ser fiel com o que você está falando. Você tem que ir até o fim. Porque senão isso desagrada ao Senhor. E como disse Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, você estará pecando se você fazer o voto e não cumprir. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, para Deus, o que Deus mais quer de eu e você, o que mais importa para Deus, é que eu e você obedeçamos a sua palavra, vivamos a sua vontade, do que fazermos sacrifícios. Porque fazer voto
praticamente é um sacrifício, assim como o jejum. Então você fazer algum voto onde você vai se abster disso ou daquilo, ou vai fazer isso ou aquilo lá, praticamente é um sacrifício que você estará fazendo para Deus, para ganhar algo da parte de Deus. Mas lembrando que o melhor é você obedecer. O que agrada a Deus é que você viva a palavra dele, é que você viva na vontade dele. Isso é o que é o mais importante para Deus. Amém? Serei atendido por ter feito um voto. Entenda que, por mais que você quer fazer um voto, isso não quer dizer que Deus vai te atender. Por mais que você cumpra e faça a tua parte direitinho, conforme você determinou o voto fazer com Deus, isso não quer dizer que Deus também vai te atender por isso. Porque em 1 João capítulo 5, versículo 14, João disse que Deus vai nos dar aquilo que pedimos ou desejamos segundo a vontade dele. Então, por mais que você faça um voto, Deus vai te atender se ele quiser, segundo a vontade dele, como ele pode não te atender. Porque se Deus atendesse, se fosse assim, todas as pessoas que fizessem um voto, que fizeram um voto, ninguém estaria doente, ninguém estaria com problema no casamento, ninguém perderia seu emprego, ninguém ficaria enfermo, ninguém seria perseguido, morto, enfim. Então entenda que Deus vai te atender segundo a vontade dele, independente de você fazer voto ou não. Personagens bíblicos que fizeram algum voto. Jacó, em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Jefté, Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 35. Aqui, Jefté, a gente aprende uma lição que você tem que ter cuidado com o voto que você vai fazer com Deus, para que depois você não se arrependa. Leia Jefté, Juízes, capítulo 11, e você vai ver que Jefté fez um voto com Deus. E após Deus ter dado aquilo que Jefté pediu, e pelo que Jefté prometeu no voto para Deus, que seria dar a primeira pessoa que saísse da sua casa ao seu encontro em sacrifício para Deus, que foi a sua filha única, Jefté se entristeceu por causa disso. É como se Jefté tivesse se arrependido do voto que fez com Deus. Então, toma muito cuidado com o que você vai falar com Deus, com o que você vai querer combinar com Deus, com o voto que você vai fazer com Deus. Muito cuidado para que depois você não se arrependa. Amém? Outros personagens que fizeram voto com Deus, personagens bíblicos. Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Absalão, 2 Samuel capítulo 15, versículo 7. Os homens que jogaram Jonas no mar, Jonas capítulo 1, versículo 16. E também Paulo, em Atos capítulo 18, versículo 18. Irmão Fabiano, você já fez algum voto? Eu vou dizer aqui que eu até hoje, em 10 anos de conversão, eu não fiz nenhum voto. No momento não sinto vontade também de não fazer, mas se um dia eu determinar em fazer algum voto, eu tenho que pensar muito bem que eu tenho que cumprir esse voto e eu tenho que ter o cuidado do que eu vou pedir, do que eu vou prometer para Deus através desse voto. E que assim seja com você também. Com certeza muitas pessoas já fizeram algum voto com Deus, fizeram direitinho a sua parte, mas até hoje não conseguiram aquilo que eles pediram para Deus, através do voto que ele fez. Então entenda que Deus, quem sabe o tempo de Deus ainda não chegou na sua vida. Quem sabe ainda amanhã ou depois ou até hoje Deus vai cumprir aquilo que você pediu através do voto. Amém? Mas também esteja ciente que mesmo assim, você que já fez algum voto e está esperando até hoje que Deus te atenda, esteja ciente que mesmo assim Deus pode nunca te dar aquilo que você pediu através do voto. Porque Deus é misterioso e não podemos compreendê-lo.
Então, como diz 1 João capítulo 5, versículo 14, Deus vai te dar aquilo que você pediu, ou pensou, ou desejou, independente de fazer voto ou não, segundo a vontade dele. Amém?